Fala aí, pessoal, de novo estamos aqui mais uma vez para mostrar para vocês uma técnica de observação, né? Agora com moto. Eu vou explicar esse vídeo aqui usando as comparações dos extremos, né, das linhas Y, que é a linha que fica de pé, né, 90 graus. Vou deixar ela mais ou menos de pé aqui, 90 graus, com as linhas X, que são as linhas que ficam deitadas. Viu? As linhas que ficam deitadas, pra gente ver as comparação de largura por altura de uma imagem, né? Isso é basicamente técnica de observação. E quando você só quer simplesmente copiar uma imagem, você não quer criar, você não quer, né, fazer uma transformação daquela imagem, fazer, sei lá, uma adaptação, seja qual som que você queira fazer, não é necessário você usar outra técnica a não ser técnica de observação, certo? Então esses comparativos entre X e Y são bem importantes, né? Porque quando você está copiando, você não precisa analisar a imagem em 3 dimensões. Você precisa analisar ela só em 2, certo? Não é necessário uma análise tridimensional de uma imagem quando você vai só copiar, porque você vai só copiar. Então não tem o que, é você olhar, você vai pintar, você olha a cor que está ali e põe no papel, né? Não tem o que outra coisa, não adianta ficar inventando modinha, falando não sei o que, bababá, é só copiar. Então descomplique a sua vida, né? E copie. Se você quer só copiar uma imagem, só copia. Agora se você quer criar uma imagem, por exemplo, aqui eu tenho uma moto, né? Eu pego os detalhes desse modelo aqui, da R1, e estudo ela de frente, de lado, de cima, de baixo, de trás, de todos os ângulos possíveis. Eu estudo suas proporções, né? As proporções dela de lado, as proporções dela de frente. Aí eu faço uma relação entre essas proporções e tento criar ângulos intermediários para que eu possa ter primeiramente a imagem tridimensional dessa moto no meu cérebro, ou no meu cérebro, né, como alguns insistem, né, em dizer. Tem que pôr essa imagem aqui, né, no seu miolo. Quando essa imagem, todos os detalhes dessa moto aqui estiverem lá dentro do seu cérebro, né, pelo menos os principais, obviamente, porque daí você pode trabalhar com referências, né, porque dificilmente você vai decorar mínimos parafusos e etc, né? Mas o volume da moto tem que estar na sua cabeça para você conseguir criar uma imagem tridimensional. Então, se você não vai criar, né, não precisa se preocupar com isso. Então seja focado, né, no que você quer fazer. Senão você vai ficar estudando coisa que não precisa e ficar se batendo com coisa que não é necessária. Então aqui vamos fazer sempre a relação entre X e Y. Então, como o X é mais comprido, né, eu vou ver mais longo, né, eu vou ver a relação entre o Y, que tem aqui no caso 570 pixels, né, 572 deu ali, 570, e a largura, ó, 570 vai bater aqui, beleza, mano? Então deixa eu marcar ali. Eu tô colocando o dedo na tela do monitor, porque o negócio some na hora que eu clico no pincel. Você vê que sacanagem. E tem mais quanto? Deixa eu ver aqui, deixa eu achar. 570, a metade de 570 é 250, 235, né? 285 cavalos. Isso, 285. Vamos ver aqui, 285. Tá. 285 é a metade da metade, né? Então vamos ver aqui. É isso, né? 570, não. 35 a 35 é 70, 500, metade, 250 mais... tá certo. Olha só, até a matemática é importante. Então aqui, ó, praticamente há quase 3 partes aqui, ó. 1, 2... A terceira, será que a terceira tem 285?
Não, 236, 285 vai dar lá no final da imagem. Aqui, né? Só pra gente saber, eu vou fazer uma marca aqui. Então, 3 partes iguais vai dar isso aqui. Ou seja, altura, né? É igual a largura, no caso, né? É igual a 1 vez a altura mais quase 1 altura e meia, né? Mas não chega a ser, um pouquinho menos. Então, independente do tamanho que seja a sua altura, né, do desenho, você vai fazer um desenho com 50 centímetros de altura. A largura dele vai ter que ter 50 até aqui, né? Você pode pegar algum ponto de referência ali, por exemplo, essa pecinha aqui, ó, né? Essa coisinha aqui, ele vai estar, a ponta dele vai estar no meio desses 50 centímetros ali. Então, dessa peça até a ponta do pneu vai ter 50 centímetros. Você joga a metade para cá, metade 50, 25, até aqui vai ter mais a metade. Porém, a imagem termina um pouquinho antes, mais ou menos ali nos 22 centímetros, mais ou menos, chutando, né? Por aí. Então você sabe que mais ou menos a relação da altura por largura da imagem é essa. Beleza? Então a gente tem uma divisão de 3 aqui. Eu vou achar o meio dessa coisa aqui da altura, né? Que é 285. Vamos ver, 285. Cadê que você passa? Não. Aí, aqui, 285. Muito bem. Vou clicar, marcar com o dedão ali, que eu clico aqui, ele some. Então a metade da altura dá praticamente aqui no paralama da moto aqui, né? Beleza? Então eu posso achar lá em cima mais ou menos a metade da metade, né? Chutar ali para ver, ó, por exemplo, o farol aqui da moto, ele fica um pouquinho, essa ponta aqui fica um pouquinho para cima da metade, já essa ponta aqui, né, fica bem para baixo da metade. Então eu posso relacionar a altura, né, com, eu sei que ele fica dentro dessa primeira porção aqui, ó, certo? Ó, relação aqui, ó. Beleza? Essa é a largura do farol e essa aqui é a altura. Então aqui vai formar, né, tipo um retângulo ali, né? Viu que beleza? Então, eu vou chamar essa primeira porção aqui de A, B e essa porção aqui de C. Aqui, C, beleza? E essa altura aqui eu vou chamar de 1 e 2. Então é praticamente quadricular, só que não é quadricular porque você vai ter o trabalho de fazer trocentos milhões de quadrados, né? Por exemplo, onde que fica o guidão? Que é um detalhe importante, né? O comprimento do guidão. O guidão vai dar um pouquinho, a metade da parte B está aqui, vai ficar entre, né, essa porção aqui da parte B. O pneu traseiro vai terminar na parte A, um pouquinho menor que a parte A, e ele vai passar um pouquinho aqui, ó, da parte B, certo? Como é que é? Pedal, não é pedal, é pezinho, depois sei lá o que de acho que é isso. Ele vai dar mais ou menos o que? Na metade da porção A, em termos de largura. Esse detalhe aqui, né? Poxa vida, será que eu vou fazer muito para lá, muito para cá? Então eu pego e relaciono aqui com a porção B. A porção B está aqui. Vou aumentar aqui para não ficar confusos o negócio. E é isso. O tamanho do pneu dianteiro é um pouquinho menos, né, do que a porção C. A parte de baixo aqui do pneu já bate aqui, né? Então já fica mais fácil. Agora eu preciso relacionar, por exemplo, a altura, né, das coisas. Então eu relaciono a altura com a linha Y. Por exemplo, isso aqui, ó, vai bater lá na... O pneu vai bater um pouquinho para baixo. O pneu traseiro vai bater um pouquinho para baixo da metade da linha da porção 2 aqui, né, da linha Y.
Então linha Y2 e aqui é X, né? XA, B e C. Vai bater um pouquinho para baixo da metade da Y2. A altura aqui do bico da moto, por exemplo, né? Vai bater para baixo da metade, no meio, a 1/4 mais ou menos da segunda porção aqui da Y1, né? Aonde que vai ser esse bico aqui, né? Relacionando com X, por exemplo, né? Vai ser mais ou menos no mesmo nível aqui do farol. Então, se você já desenhou o farol, você sabe que essa parte fica ali. Então é isso, pessoal. Na altura do tanque aqui, ó. Que altura que vai ser esse tanque? Eu posso relacionar lá com a Y, dar mais ou menos a metade da porção Y1. A metade da metade, né? 1/4 da Y1. Esse bico traseiro aqui é mais alto, a gente já pode perceber isso no zóio, mas quanto mais alto? Então, se eu quero saber o quanto que é mais alto, é só relacionar lá, ó, um pouquinho a coisa mais alto. E assim por diante. Essa técnica vai funcionar dessa forma. Você relaciona as distâncias e o posicionamento, faz um mapeamento ali, né? Das proporções ali, sempre das X, que são a largura, com a Y, né? Você quer saber a altura de alguma coisa? Que altura que vai ficar esse pisca aqui, né? Se pegar a base dele ali e compara com a linha Y, aí ele vai ficar, ó, a divisão aqui. Deixa eu pegar uma outra cor aqui só para pegar um azul bem maldito, assim. Para marcar isso aqui, porque tá começando a ficar meio confuso, né? Aqui, então ela tá aqui. Essa porção é aqui. Aqui. A B. É aqui. E a outra é aqui. Eu puxei errado aqui, você vê que tombo, né? Vai fazer o quê? Então é aqui. Muito bem. Então. Nossa, bati no microfone, que burro. Que vergonha. Essa parte aqui, deixa eu voltar pro verde lá. Esse pisca aqui, ó, tá um pouquinho para cima da metade. Ou seja, um pouquinho para cima da marca da Y1 aqui, né? E aonde que ela tá em relação ao meio do pisca, vai bater bem na altura ali do pneu. Então eu sei exatamente o posicionamento do pisca, porque eu sei que ele fica onde termina o pneu, né? Em X, e em Y ela fica um pouquinho para cima da divisão entre Y1 e Y2 ali, né? Na metade da linha Y. E qualquer elemento que vocês queiram saber o posicionamento, vocês fazem isso, né? Onde é que fica essa bolinha aqui do cantinho aqui do freio? Ele vai ficar mais ou menos na relação da linha X. Ele vai bater aqui, né? Ou seja, perto da metade da porção B aqui. E em Y ela vai ficar quase que na metade da Y1, certo? Então é isso. A ideia, ó, onde é que é essa parte aqui? Nossa, o telefone tocando. Me desculpa, não vou poder atender agora. Deixa eu desligar. Você vai relacionar dessa forma aqui, ó. Esse canto aqui vai ficar em X, mais ou menos na metade da XC. Beleza, pessoal? Deixa eu dar uma pausa aqui para me atender esse telefone. Voltando aqui, né? O telefone já está atendido, todo mundo já ficou feliz. Principalmente eu, porque era um convite para comer, né? E obviamente que você não vai recusar um convite para comer. Então é isso, pessoal. Eu não vou relacionar tudo aqui, que obviamente não é necessário para o vídeo, né? Eu só quero que vocês entendam o princípio da técnica de observação que eu estou passando. Você precisa pegar pontos de referência dentro da linha X e Y, e obviamente que você vai tentar pegar sempre os pontos de referência mais relevantes, né? Como eu falei no vídeo lá do carro, né? O pneu, né? O tamanho do guidão, por exemplo, é um ponto bem interessante, né? Os espelhos ali, né?
detalhes assim que chamem a atenção e como fazer diferença. Por exemplo, o tamanho do banco, sei lá, alguma coisa assim, o tamanho do tanque, a altura do tanque, qualquer coisa que tenha a ver, que seja um detalhe assim significativo, né? Você não vai pegar como primeira referência esse parafuso aqui, por exemplo, obviamente. Você vai tentar pegar um ponto de referência, e é bom sempre tentar pegar os pontos de referência maiores para os menores. Nunca pegue como pontos de referência os menores, né? Para os maiores, né? Tipo, que quanto maior for o ponto de referência, melhor ele vai ser para você, porque daí você vai poder dividir ele e trabalhar em cima daquela referência, né? Por exemplo, você já fez o contorno do pneu, você já vai saber mais ou menos onde que vai ser esse parafuso aqui, onde é que vai ser tal detalhe, e assim fica muito mais fácil o desenho de observação, né? Você copiar alguma coisa. Beleza? Não é mágica, você vai ter que treinar, vai ter que estudar da mesma forma, só que quando você pega a manha dessa técnica, ela se torna muito mais rápida do que a técnica dos quadradinhos. No início vai ser mais complicado do que a técnica dos quadradinhos, né? Se prepare, você vai talvez ter algumas dificuldades. Porém, depois ela se torna mais fácil. Então é uma técnica, digamos assim, um pouquinho mais avançada, assim, né? Porque ela te permite, depois que você aprende ela, a ter um pouco mais de versatilidade, né? E ela também te permite copiar coisas ao vivo, né? Tipo, como é que você vai quadricular alguma coisa ao vivo, né? Você vai pegar uma transparência lá e ficar segurando na mão, né? Pra ver os quadradinhos lá, sei lá, tipo, muito serviço para pouco resultado. Então, na técnica de observação de relação de proporções, né, fica muito mais fácil de você observar. Você pode pegar, tipo, o tamanho de um pneu e ver quantos pneus cabem dentro da imagem, tanto na largura como na altura. Aqui cabem 2 pneus e meio, ou quase 3 pneus aqui, né, por 2. Então você sabe que você desenha um pneu, você puxa 2,5 por... Então, né, são coisas assim que a gente vai aprendendo com o tempo e que facilita muito a vida do desenho de observação. Então é isso, pessoal, muito obrigado pela colaboração, pelo apoio de vocês, valeu mesmo, vocês são 10 mesmo, né? O pessoal que está acompanhando os vídeos aí, os comentários todos, né? Muito obrigado, né, pelo apoio, pelo carinho que vocês têm demonstrado aí pelo canal. E, né, tenham paciência que vai vir muita coisa pela frente, só que eu tenho que estudar para passar os vídeos da melhor forma possível para vocês. Então a seleção de conteúdo e a análise de como eu vou passar esse conteúdo tem que ser bem feita, né? Às vezes acaba demorando um pouco mais do que eu gostaria. E agora, assim, conforme os tutoriais ficarem mais complicados, né, talvez não dê para manter esse ritmo de 2 vídeos por dia. Beleza, pessoal? Então é isso, muito obrigado, um abraço e fui!